Oi, pessoal, dando sequência aqui às nossas aulas. Então, na aula passada, nós vimos a introdução, certo? A introdução do Enem, mais especificamente, porque nós vamos continuar falando apenas do Enem por enquanto. A nossa introdução, qual é a ideia? Que vocês coloquem um repertório, que esse repertório te leve à apresentação do tema e que você finalize com a sua tese, que é aquela antecipação dos argumentos. A partir do momento que você apresentou uma tese, apresentou um posicionamento, o que é que eu espero como corretora que você faça? Que você prove o seu posicionamento. Então, se você coloca que existe uma determinada causa para um problema e uma determinada consequência, eu espero que você me prove essa causa, que você me mostre que essa causa é um fato, que ela realmente leva àquele problema e que realmente as pessoas vão sofrer aquela consequência por causa do problema, certo? E aí é que vem a argumentação. Os argumentos são essenciais, inclusive, tanto em vestibular quanto no Enem, é justamente essa parte da argumentação que é posta de uma forma um pouco mais criteriosa pela banca. Então, a banca vai analisar com um pouco mais de agressividade, digamos assim, a parte em que você vai tentar comprovar, vai tentar argumentar, justificar tudo aquilo que você colocou como sendo um problema de fato, tá? Uma vez chegados a uma conclusão baseada em boas razões, os argumentos são a forma pela qual explicamos e defendemos essas razões. Um bom argumento não se limita a repetir as conclusões. É por culpa do governo, aí você vai colocar só na argumentação. Então, é o governo que não faz nada. Mas ele não faz nada o quê? E não faz por quê? Qual é a razão de ele ser o responsável? Tudo isso precisa aparecer. E aí você tem provas disso? Precisa fazer uma comprovação, certo? Em vez disso, oferece explicações e dados suficientes para que as outras pessoas possam formar sua própria opinião. Então, lembrando, quando a gente fala de persuadir, não quer dizer que vai fazer a outra pessoa mudar a sua opinião, mas vai poder a outra pessoa enxergar que a sua opinião, ela não é um achismo, e sim fato. Então, por isso que espera que você tenha análise crítica e que você fundamente, que é provar. Por isso, os dados, tá? E aí, para que essa argumentação seja bem desenvolvida, o que é que se espera? Se espera que você se posicione referente ao problema, mas você já se posicionou lá na introdução. Quando você se posiciona, você definir uma razão. Só que esse posicionamento, ele precisa ser completo. Você precisa trazer as provas. Como é que eu vou trazer a prova? Por meio de repertório. Esse repertório, ele vai ajudar a mostrar que aquilo que você está falando, que é de fato um problema, não é achismo. Para poder fugir disso, é que você traz o repertório para comprovar. E você precisa ter análise crítica e autoria. O que significa isso? Significa que você precisa analisar profundamente o problema e não de forma superficial, e você precisa pensar por si mesmo, que isso é ser autoral, isso é mostrar que você trouxe uma reflexão e que isso aqui, foi só uma provinha para ver que o seu pensamento, ele é verdadeiro, certo? E aí, como que a gente pensa numa organização para esse parágrafo? Lembra que a gente organizou o parágrafo de introdução? Então, também existe uma organização para o parágrafo argumentativo. Então, o que a gente espera dentro do seu argumento? A primeira afirmação, você já mostra o tópico frasal. O que seria isso? Sabe aquele finalzinho da tese que você apresentou lá na introdução? A causa e a consequência? Lembra aquele finalzinho? Então, eu espero que a sua primeira frase
ela seja, de fato, aquilo que você colocou lá na sua tese. Então, se você falou que é culpa do governo, como vai ser o caso, né, que a gente mostrou lá com relação à fome, a gente vai dar sequência àquela redação da fome, então eu espero que você faça o quê? Que você, de fato, coloque aqui como primeira afirmação que a fome acontece por causa de negligência governamental. Então, eu já espero que seja essa primeira frase. Na sequência, você pode já colocar o seu repertório sociocultural. Professora, preciso já colocar o meu repertório na sequência? Coloco a primeira frase e já o repertório? Não. Vocês podem colocar o repertório em qualquer parte. O que é que a gente não recomenda? Que o repertório apareça aqui, ó, como primeira afirmação. Porque como que você já vai começar com um repertório se eu nem sei o que é que você quer discutir? Como é que você vai começar com uma prova que eu nem sei ainda o que é que você quer provar? Tá bom? Então, evita só de colocar aqui. Se vocês colocarem mais para o final o repertório, sempre coloque pelo menos um pequeno comentário. Tá? Se você não colocar esse pequeno comentário depois, também fica estranho, porque se você termina com o repertório, tem a impressão que o próximo parágrafo vai dar sequência à análise desse repertório. Então, sempre coloca um comentáriozinho pelo menos, tá? Mas isso aqui é uma estrutura mais ou menos, especialmente que a gente vê que redações nota 1000 mostram mais ou menos assim, tá? Então, colocou essa frase inicial, que é ela da sua tese, que já apareceu inclusive na introdução, vai usar o repertório para comprovar e aí que você vai fazer essa análise crítica e autoria, mostrando como o repertório se encaixa nessa sua tese e colocando todos os elementos para colocar da forma mais completa possível, sem deixar lacunas, que essas lacunas vão atrapalhar no seu vestibular, vão atrapalhar no seu Enem, porque é um dos pontos que eles mais analisam, se você deixou buracos de informação. A gente vai ter uma aula só sobre lacunas ainda também, tá bom? Então vamos ver como é que isso aconteceu. Lembra lá da introdução? Que nós fizemos vários tipos de introdução, mas a nossa tese era sempre a mesma. Então, coloquei aqui a tese, que é aquela afirmaçãozinha final do parágrafo introdutório. Então, tal cenário acontece pela negligência governamental, desencadeando problemas de saúde a essa população. Então, tendo colocado assim lá na sua tese, eu espero que seu primeiro argumento seja esse e o seu segundo seja esse. Até coloquei aqui, ó, com as coresinhas específicas. Então, o primeiro é negligência, preciso falar da negligência. O segundo é saúde, eu vou falar da saúde, certo? Então, vamos lá, como é que se foi colocado isso no papel? Primeiramente, o problema da fome persiste devido à postura negligente do governo brasileiro, o qual não age para a resolução verdadeira e duradoura da problemática. Essa omissão representa a quebra do contrato social proposto pelo filósofo inglês John Locke, já que o Estado deixa de cumprir seu dever de ofertar igualdade na distribuição de alimentos entre os cidadãos. Ainda que se coloquem em prática alguns planos de ação, como os programas Fome Zero e Bolsa Família, eles são rasos e as raízes do problema não são solucionadas pelos governantes, como a desigualdade social, fruto não apenas do sistema econômico vigente, mas também de educação deficitária e consequente alta taxa de desemprego. Assim, a fome se torna uma constante enfrentada apenas superficialmente. Então, olha só, não colocamos na tese que a culpa é do governo? Então, a primeira coisa que se afirma aqui, ó, é justamente essa tese. A fome persiste por causa do governo brasileiro, que é negligente. E aí já deu uma aumentadinha. Por que que ele é negligente? Então, por quê que ele é negligente? Porque ele não age para a resolução verdadeira e duradoura da problemática. Então, ele fica inerte, não age. Aí já entra, ó, o fato de ele ser omisso me lembra de quem? Do John Locke. Então, vem aqui o meu repertório. Por que me lembra do John Locke? Porque ele diz
que existe um contrato social entre Estado e sociedade. O Estado precisa promover tudo aquilo que a sociedade precisa, certo? A partir do momento que ele não faz isso, existe a quebra desse contrato social, porque o Estado, o governo federal, deixa de cumprir o seu dever de ofertar igualdade na distribuição de alimentos. Então, o Estado brasileiro quebra o contrato social com a sociedade a partir do momento em que ele não oferta comida para todos os cidadãos, certo? E aí, pode ser que o corretor olhe e fale assim, como assim ele não oferta? Ele tem os programas sociais, então vamos lá, vamos tentar explicar como é que isso não acontece. Ainda que se coloque em prática alguns planos de ação, como os programas Fome Zero e o Bolsa Família, eles são rasos. E as raízes do problema não são solucionadas pelos governantes, como a desigualdade social. Então, oferecer Fome Zero, Bolsa Família não reduz a desigualdade. Então, fica raso. Fruto não apenas do sistema econômico vigente, mas também de uma educação que é ruim, que leva a uma taxa alta de desemprego, ou seja, só dá um pouquinho e não resolve o problema que é educação, que leva a uma profissionalização melhor e que pode diminuir as desigualdades sociais. Não vai acabar, mas pode diminuir e o Estado não faz isso. Assim, a fome se torna uma constante enfrentada apenas superficialmente, que é isso que colocou aqui no começo, ó. Não é uma resolução verdadeira e duradoura, é superficial, só dá aquele pouquinho, mas o problema persiste. Então, olha só, tudo foi sendo colocado de uma forma um pouco mais completa, mais explicada. Então, o máximo que vocês puderem explicar é o que o corretor espera que vocês façam, tá? Então, ó, negligência governamental, check, já foi colocada. Agora a gente precisa falar da consequência, que são os problemas de saúde. Então vamos ver aqui, ó, o problema de saúde. Como resultado, esses indivíduos subnutridos, ao serem atingidos por problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais, se afastam dos ideais do filósofo Platão de que uma vida plena só existe enquanto se vive bem. Isso porque uma pessoa, quando não tem segurança alimentar, deixa de ingerir nutrientes necessários a seu completo desenvolvimento, o que leva a alterações irreversíveis do sistema nervoso central. Consequentemente, surgem diversas complicações neurais, como distúrbios emocionais e cognitivos, os quais incapacitam o aprendizado e o cumprimento de um ofício, fortalecendo uma permanente realidade indigna de miséria e fome. Então, olha só, já trouxemos lá o problema que não é resolvido pelo governo e o que é que isso traz, o que é que a fome traz de consequência. Não falou que é problemas de saúde? Então, por estarem subnutridos, eles vão ter problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais. E aí, justamente porque eles têm esses problemas, a gente lembrou do Platão. Gente, a citação do Platão era essa aqui, ó. O importante não é viver bem, não é viver, mas viver bem. Então não é só existência, precisa ter uma situação digna, que é justamente o que eles não atingem, que é essa vida plena, porque eles não vivem bem, porque eles vivem com o mínimo, eles sobrevivem, eles não vivem. Então, uma pessoa, quando ela não tem segurança alimentar, e aí vai se desdobrando, por que que ela não vive bem? Tá? Então, ó, os porquês que a gente vai pedindo para vocês sempre completarem, né? Então, por quê? Quando ela não tem segurança alimentar, ela deixa de ingerir os nutrientes, aí elas deixam de se desenvolver de uma forma completa. Então, além do corpo, vai afetar o cérebro, vai afetar o sistema nervoso. Afetando o sistema nervoso, o que vai acontecer? Essas complicações neurais que vão trazer distúrbios emocionais e distúrbios cognitivos,
que aí vai incapacitar o aprendizado, que consequentemente vai incapacitar um ofício e vai fazer com que essas pessoas se mantenham cada vez mais na miséria e na fome, certo? Então, olha só, tá vendo que vai um puxando o outro? É isso que se espera numa argumentação, que vocês vão colocando os porquês, o como, vai levar a quê, mas aí vai afetar de que forma, e que vocês vão fazendo todo esse caminho para uma argumentação que seja bem completa. Depois a gente tem uma aulazinha sobre as lacunas e como vocês podem ir resolvendo essas lacunas para não deixar o buraco e para que vocês façam os argumentos da forma mais completa possível, certo? Gente, qualquer dúvida, só mandar mensagem que a gente resolve para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima aula.